Olá, vamos começar mais uma nova aula. Hoje nós vamos abordar ângulos complementares e suplementares. E o que são ângulos complementares? Dois ângulos são denominados de complementares quando a sua soma dá 90 graus. Então, você vai pegar dois ângulos, por exemplo, um ângulo que mede 10 graus e o outro que mede 80. Então, esses dois ângulos, o de 10 e o de 80, eles são chamados de complementares, tá certo? Você se lembra do símbolo do 90 graus? Vamos ver aqui. Temos aí alguns exemplos. Por exemplo, x. Esse ângulo aqui mede x graus, esse mede y. Então, eu posso dizer que x e y são complementares, desde que juntos dêem o quê? 90 graus, tá certo? Vamos lá para a caneta. Deixa eu pegar, desenhar, caneta, bora lá. Tá aqui. Esse ângulo aqui mede 90 graus. Se eu disser que aqui mede 30 graus, quem é o complementar de 30 graus? Aí eu vou fazer 90 menos 30. Resposta, 60 graus. Tá bom? Compreenderam? Então é assim que a gente faz. Por exemplo, eu vou te perguntar, quem é o complementar de 70 graus? Tá? X. Qual o valor de x aqui, hein? Digamos que é... Vê lá, você respondeu 58. Tá certo? Tá não, tá errado. 42 e 90. Resposta 48. Cuidado, hein? E aí, qual é o valor de x nesse caso aqui? Esse ângulo mede x e esse é o dobro desse. Vamos fazer um cálculo aqui bem rápido. 2x, tá? Mais x é igual a 90 graus. Tudo gera equação, né? 2 mais 1, 3x, igual a 90 graus. Ora, qual é o número que multiplicado por 3 dá 90 graus? O número é 30 graus, tá bom? Logo o valor de x é 30 graus. Compreendeu? Muito bem, está aí a explicação de complementares. E suplementares, hein? Dois ângulos são suplementares quando a sua soma vai dar quantos graus? 180. Vamos fazer uma pergunta. Você se lembra como é o símbolo de suplementares? Desculpa, de 180 graus? É esse aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de 180 graus, tá? Vamos aumentar aqui. Tá aí. Vamos imaginar. Aqui é 80 graus. Poxa, aqui é 80 graus. Qual o número que somado com 80 dá 180? Resposta, 100 graus. Então tá aí a resposta para vocês, tá certo? Então vamos voltar lá. Tá aqui, ó, 80 e 100. Ó, x é suplementar de y. Então, se x é 70, y é quanto? 110. Quem é um suplementar de 154? Ou seja, 180 menos 154. E aqui, qual é o valor de x? Vamos fazer o cálculo lá? Vamos embora para lá. Bora lá. X mais 3x, não é isso? X mais 3x é igual a quanto? A 180 graus. 1x mais 3x vai dar 4x, igual a 180 graus. Ora, qual é o número que multiplicado por 4 dá 180 graus? Ou seja, 180 dividido por 4, resposta 45 graus, tá bom? Então, ali naquele problema, o x vale 45 graus. Deu para compreender essa questão de 180, de 90 graus? Muito bem. Vamos dar continuidade? Vamos falar um pouquinho agora de triângulos, tá certo? Vocês se lembram o que é um triângulo? Triângulo é uma figura geométrica que tem quantos lados? 3 lados. Ele tem também o quê?
três ângulos. Só que hoje nós vamos abordar aquela questão da classificação dos triângulos. Vamos rever alguns conceitos, né? Já dei um, de que tem três lados, três ângulos. Vocês se lembram, lá no sexto ano, a classificação dos triângulos? A classificação de um triângulo pode ser em relação ao quê? Está aqui, ó, nesse círculo verde e nesse. A classificação de um triângulo pode ser em relação às medidas dos ângulos internos, tá? De acordo com a medida do ângulo interno, olha esse primeiro aqui. Um triângulo, ele pode ser o quê? Acutângulo. Para ele ser acutângulo, vou aumentar aqui. O que é que tem de ter? Todos os ângulos internos são agudos. Então, os três ângulos internos, eles têm de ter medidas menores que 90 graus. Não é um ângulo agudo, não é menor que 90? Triângulo retângulo, segundo tipo. Pelo menos um dos ângulos tem de ter o quê? 90 graus. Ele tem de ser um ângulo reto, igual a 90 graus. E a terceira classificação, de acordo com o ângulo interno, é esse, obtusângulo. Um dos ângulos internos é obtusos. Então, nós temos essas classificações de acordo com o ângulo. Vamos ver aqui um pouquinho. Vamos dar uma desenhada aqui. Por exemplo, se eu encontro um triângulo assim, eu já sei que ele é o quê? É retângulo. Se os três ângulos deles for menor que 90 graus, tem que ser os três, aí não pode ser um, dois, não, os três. Aqui tem que ser menor que 90 graus. Normalmente o desenho do triângulo obtusângulo é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus. 90 graus seria aqui, né? Seria aqui assim e assim. Então aqui é 90 graus. Isso é maior que 90 graus. Está passando um pouquinho de 90 graus. Então esse é um triângulo obtusângulo. Bora lá, vamos diminuir esse gráfico para deixar ele organizado, bem bonitinho. E a classificação de um triângulo pode ser em relação a quê? As medidas dos lados, tá certo? E de acordo com a medida dos lados, ele pode ser escaleno, quando todos os lados têm medidas diferentes. Isósceles, quando ao menos dois lados têm medidas iguais. Isso é muito importante, principalmente quando você estiver lá no ensino médio, isso é uma pegadinha. Triângulo isósceles é quando ao menos dois lados. Quando eu digo ao menos dois lados, então eu estou querendo dizer que eu posso ter três lados, tá certo? Com medidas iguais. E um triângulo equilátero é quando os três lados têm medidas iguais. Então, uma curiosidade. Eu tenho um triângulo equilátero. As três medidas são iguais, tá certo? Aí o que acontece? Ora, ele é equilátero e é isósceles também ao mesmo tempo, tá? Então, se liga nisso aí, viu? Vamos ver um exemplo aqui. Classifique cada figura de triângulos a seguir em relação às medidas dos ângulos internos. Então, esse primeiro triângulo aqui, ó, você classificaria ele como? Ele está ali sendo classificado de acordo com o ângulo. Então, todos os quatro é para classificar de acordo com o ângulo. Esse tem o quê? Não tem um ângulo reto, então ele é o quê? Retângulo. Olha a medida desse. As três medidas são iguais e menores que 90, então ele é o quê? Acutângulo. Aqui, ó, olha outro triângulo retângulo aqui também. Por quê? Porque tem um ângulo de 90 graus. E esse aqui é obtusângulo. Por quê? Dá uma olhadinha para o 110. Não é maior que 90? Logo ele é obtusângulo. E esse outro exemplo, você vai classificar os triângulos em relação a quê? A medida dos lados. Tá? Lembrando, a medida dos lados você tem escaleno, isósceles e equilátero. Bora lá. Esse aqui, ó, esse tem dois lados iguais, ele é isósceles. Esse tem três lados diferentes, escaleno. Esse aqui, ó, tem os três lados diferentes também, escaleno. E esse aqui tem os três lados iguais, você diria que ele é o quê? Equilátero, né?
Mas tem um detalhe, eu posso dizer que ele é isósceles também, tá bom? Por quê? Ele não tem dois lados iguais? Aqui, ó, 5 e 5. Professor, mas o outro lado também é igual. Sim, mas para ele ser isósceles, ele precisa ter pelo menos 3. Então, eu posso dizer que esse triângulo aqui, ele é equilátero, mas é também isósceles. Muito bem. Opa, tem mais um exemplo. Eu pensei que já tinha terminado, ó. Sabrina está brincando de representar o contorno de triângulos, usando palitos inteiros. Aqui, ó, não pode quebrar, hein? Observe a representação que ela fez. Está aqui, eu vou aumentar aqui, para que você veja, bem legal. Pronto, primeira pergunta. Quantos palitos Sabrina utilizou? Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, resposta 12. De acordo com as medidas dos lados, como pode ser classificado esse triângulo aqui? Ora, aqui tem quantos palitos? 5. E aqui tem quantos? 5. Quando tem dois lados iguais é o quê? Isósceles, tá certo? Então tá aí para vocês uma brincadeira bem séria, tá? Bem, estamos quase encerrando. Vamos fazer um resumo da aula de hoje. Hoje nós vimos o quê? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Os ângulos complementares são aqueles cuja soma é quanto? 90 graus. E suplementares é quando a soma dá quanto? 180. E nós vimos ainda que os triângulos eles podem ser classificados de acordo com a medida dos ângulos internos ou de acordo com a medida dos lados. Voltaremos em breve. Essa aula é a aula da sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana, tá certo? Então, bom final de semana a vocês. Talvez essa aula para algumas turmas não sejam da sexta, tá certo? Então, fica aí. Até a próxima aula, tá? Um abraço.